Saudações, pessoal, tudo bem? Eu trouxe um documentário muito interessante para a gente hoje, que é um documentário que eu encontrei no YouTube do ano de 1976. É um Globo Repórter que estava com o nome de Globo Repórter: A Ameaça do Espaço. E esse episódio, ele traz uns casos muito interessantes, né, de avistamentos, contatos, abduções. Traz o caso do motorista Benedito Miranda, que aconteceu em 1971 em Itaperuna. É um caso muito legal esse caso de Itaperuna. O caso do peão de fazenda, o seu Inácio de Souza, que aconteceu em 67 lá em Crixás. Eu tive a oportunidade de ir no local dessa fazenda no ano passado. E é uma fazenda que fica num lugar bem distante, 40 minutos da cidade de Crixás, que já fica a 5 horas de Brasília. Então é um lugar bem ermo mesmo. Eu tive a oportunidade de ir até nesse local. E nesse episódio traz o caso do soldado José Antônio da Silva, do caso Bebedouro, de 69, que eu já trouxe aqui pro podcast. Tem o, o áudio dele falando, né? E o caso de uma menina também que foi curada de doença de Chagas após um contato ufológico. Então, esse programa é mais uma raridade, só tem o áudio dele por aí, não tem as imagens, né? O arquivo é muito antigo. Então, eu acho interessante trazer esse tipo de matérias, né? Principalmente para as pessoas mais novas terem contato de como que a ufologia, em algum momento, ela foi abordada com seriedade nos programas de televisão, tá? Então, a apresentação é do Sérgio Chapelin, né? Que tem uma voz inconfundível e dá para escutar até um ruído assim da fita de fundo. O original é muito bacana, tá? Então, eu espero que vocês curtam um pouquinho. Dá mais ou menos uns 40 minutos de episódio, tá? Então divirtam-se aí e a gente se vê no próximo. Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Sobre aparições de discos voadores levam muitos pesquisadores a pensar que eles não são um fenômeno da natureza, e sim obra de algum tipo de inteligência. A Terra e os seus habitantes estariam sendo observados por alguma espécie de seres inteligentes. Os discos são amistosos, hostis ou simplesmente indiferentes. Aceita a sua origem extraterrestre como hipótese, restaria saber se eles constituem uma ameaça à nossa civilização e à nossa maneira de viver. Muitas pessoas que alegam ter se comunicado com seus tripulantes afirmam que eles trazem mensagens pacíficas e positivas. Outras se declaram agredidas por eles e relatam a utilização de armas desconhecidas e assustadoras. Para elas e os pesquisadores que nelas acreditam, os discos também podem ser uma ameaça. A manchete de hoje do Globo Repórter Aventura é A Ameaça do Espaço.
1947, um aviador chamado Kenneth Arnold participava da busca de um avião que havia caído nas montanhas do estado de Washington, nos Estados Unidos. De repente, um clarão iluminou o céu e ele viu 9 objetos voadores de brilho metálico e em forma de disco. Depois disso, as aparições de discos não pararam mais. Até hoje, eles continuam a surgir. E um dos países que recebe suas visitas com mais frequência é o Brasil. A maneira como os discos voadores surgem e desaparecem, como se tivessem vindo de nenhum lugar e voltassem em seguida à sua origem obscura, lembra a maneira como surgem e desaparecem seres e objetos nas velhas lendas de todas as culturas, por mágica. Esse universo mitológico de bruxas e fadas é considerado um simples produto da imaginação humana. Mas para as crianças, por exemplo, essas criaturas são vivas e reais. Algumas crianças chegam mesmo a afirmar que já as viram. Na infância da humanidade, nas culturas mais antigas, não apenas as crianças, mas também os adultos viam deuses e semideuses, monstros e heróis, seres que surgiam e desapareciam magicamente. E é dessa maneira mágica e inexplicável que hoje em dia as pessoas, mesmo as adultas, afirmam que viram os discos voadores e seus tripulantes. Esta é a cidade de Itaperuna, no estado do Rio. A partir de 1969, seus habitantes têm presenciado estranhos fenômenos. O negócio é o seguinte, eu estava indo no meu carro aqui devagar, então quando eu vi ali na frente, uma escuridão, foi quando então eu puxei o farol do carro e acendi o farol. Acendi o farol e vi aquele tela daquele troço estranho na minha frente, todo branco, azulado, jogando raios de luz, espalhando para tudo quanto era lado, eu fiquei apavorado. Fui se aproximando mais pra frente, mas que eu queria voltar com o carro, mas como é que voltava? Eu não tinha... Como é que... Você sentiu alguma dor de cabeça? Não, eu senti que eu queria era correr, sair fora daquilo, mas não tinha condição nenhuma. E o carro tá se aproximando e eu tô ficando com medo e apavorado. Foi quando chegou nessa mediação Isso aqui... aqui nesse sinal? É, nesse sinal tá aqui. Quando chegou nessa mediação aqui, foi que o carro entrou. Eu entrei com o carro aqui assim, o carro foi até lá perto daquela árvore ali. Foi quando eu olhei para lá, o disco estava parado, então automaticamente a minha porta abriu e eu desci do carro, mas sem querer descer. Então foi quando eu fui andando e eles desceram também, se aproximaram, que a porta do disco abriu, do objeto, fez espécie de um assobio. Foi quando abriu, fiquei apavorado, aproximei deles, mais ou menos nessa mediação aqui assim, perto da placa, foi que eu parei. Então aqui assim, perto de uma plataforma desceu, de um lado, uns homenzinhos dessa altura assim, tinha menos que 1 metro de altura, de um lado e de outro. Foi quando eu subi da plataforma e subi, me levaram até dentro do disco. Então lá estava tudo branco, lá dentro. Tudo branco, via luz vermelha, azul, luz piscando, e um barulho, espécie de um assobio, uma coisa subiando em volta, tá entendendo? E por cima assim existia uma plataforma, uma tábua, sei lá, qualquer coisa, e ali em cima tinha um homem daquele andando, um pequenininho, tinha menos de 1 metro, 1 metro de altura, tipo anão, tinha 5 pessoas ali dentro. 2 que saíram pro lado de fora comigo, e 3 ficaram lá dentro. Foi quando eu cheguei que eu vi mais as 3 pessoas, então aí foi que eu fiquei mais apavorado. Mas minha vontade era sair de dentro daquele troço que eu nunca vi na minha vida. E como é que sai? Não tinha força nenhuma para reagir. Eles não te fizeram mais nada, só te deixaram assim, você viu? Só me deixaram, exato.
Qual é a forma desse disco? É tipo de uma moringa, a forma dele é uma forma assim, olha. Eles não falaram nada comigo, colocaram no mesmo negócio, plataforma, não sei dizer. Foi então que me deixaram no chão. Quando eu acordei no meu sentido, eu estava aqui. E depois que eu cheguei em Itapiruna, na delegacia, meu relógio estava com 15 minutos de atraso. E eu tinha acertado o meu relógio de manhã cedo, quando eu saí pela rádio relógio. Inclusive, naquela casa, ali assim, quase que não dá para ver aqui, porque o mato está atrapalhando, no meio daquelas bananeiras, lá mora um senhor que viu tudo que se passou comigo. Aquele senhor testemunha, ele e o filho dele. Mas passou aquela tocha, não passou baixo, então eu só falei que gente, que troço é esse? Como é que era o formato dele? O formato dele é assim, a gente assim, forma assim, uma serração enorme, e vinha acentuado, passou sereno. Passou baixo, passou muito baixinho. Aí tinha a cor? Uma cor assim, meia branca, assim, meio apagada, claro, aquela sombra. E a gente vê que um volume enorme. Um volume enorme passou assim, usar. Eu estava falando, que coisa passou aqui agora? Mas aí como é que eram essas pessoas? O carro estava parado ali, você viu um objeto? Não, eu não Na vi, frente não. do carro? Não. O carro tá aceso. A luz estava acesa? Tá. E em volta do carro tinha uns menininhos? Tá com em volta assim, andando em volta. Umas Só pessoas pensei o baixinhas? filho dele, mas E estava vestido? tá sem camisa. Você me disse que outras pessoas viram, né? Viram, aqui em Itapiruna muita gente já viu. O senhor Nelson Leite já viu, o Benedito Miranda, que é o Badida, já viu. Infinidade, o senhor que toma conta do aeroporto, já viu. Eles, inclusive, esteve perto deles. Eu estava limpando uma espingarda, né? Quando eu olhei, eu vi duas luzes do avião, pensando que fosse um avião, mas não era um avião. Quando eu voltei para guardar a espingarda para ver, já o avião estava, o disco está parado aqui, o objeto. Sim, aí o que o senhor viu nesse objeto? Nesse objeto tinha 3 homens, Como é que eles eram? mais ou menos 80 centímetros de altura. E aí, quando o senhor chegou até ali, o senhor estava Quando eu cheguei, eu estava com a espingarda na mão. Quando eu cheguei na cerca, eu já vi um homem fora do objeto, né? Ele subiu por cima e desceu, rente na parede do aparelho. Quando eu cheguei na cerca, já ele também tinha subido e estava descendo. E ligou e foi embora. O senhor pensou que era o quê? Eu não tinha ideia nenhuma naquele dia, né? Depois é que começou a juntar muita gente aqui da cidade, que era um disco, foi um disco voador, era um disco. E eu fiquei sabendo. No próximo segmento, a história de um peão de fazenda atacado por um disco voador. Os efeitos mortais do raio da luz. Armas desconhecidas e curas inexplicáveis. A menina curada do mal de Chagas por extraterrestres. Nos filmes de ficção científica, as visitas de seres extraterrestres ao nosso planeta têm quase sempre objetivos belicosos. O homem teme o desconhecido e a imaginação humana tende, por isso, a fantasiar tudo que é estranho e inexplicado como hostil e ameaçador. Na vida real não tem sido sempre assim, mas há casos, embora raros, em que se mostraram agressivos, como num episódio ocorrido no interior de Goiás. O peão da fazenda Santa Maria, em Quixás, em Goiás, voltava da cidade para a fazenda com a esposa dele. Ele sempre carregava um rifle Winchester 44. Quando eles se aproximaram da casa da fazenda, e essa casa tem um campo de pouso particular do proprietário, eles viram um objeto pousado nesse campo de pouso. Mas não era um avião, era um objeto semelhante a 2 pratos colados pelas bocas. Do lado desse objeto havia 3 seres. Quando eles viram o peão se aproximar com a esposa da casa, um deles apontou na direção do casal e os 3 começaram a correr no mesmo tempo na direção deles. O peão gritou para a esposa que fugisse para casa e tirou a arma do ombro, a Winchester, apontou
na cabeça do que estava mais perto. No momento que ele disparou, o tiro saiu, no exato momento que ele disparou o tiro, saiu do disco uma luz verde que atingiu o peão no peito, no lado esquerdo. E ele caiu no chão, semiconsciente. A esposa, que já estava perto de entrar na casa, voltou em socorro do marido e pegou a arma. Mas quando ela pegou a arma, esses seres já estavam entrando no disco e o disco em seguida levantou voo com um som semelhante a um zumbido de abelhas. Esse peão da fazenda ele tinha se criado com essa Winchester e tinha uma pontaria infalível. E a menos de 60 metros ele disse que não errava tiro e tinha certeza que tinha acertado no tripulante, mas não encontrou nenhuma marca de sangue. A partir daí, o fazendeiro, como a saúde do peão estava bastante abalada, levou ele para Goiás, para Goiânia. Examinado lá, foi verificado que o peão tinha uma degeneração sanguínea, semelhante à leucemia. Em 59 dias, ele faleceu. Esse caso é o mais conhecido em todo o mundo, porque ele foi não só investigado por nós, do Grupo Gaúcho, mas foi investigado pela própria FAB do Brasil, que confirmou todos os acontecimentos. Esse é um fato de natureza absolutamente diferente do que nós estávamos dizendo. Se refere a um fenômeno no campo da própria medicina. Então, vejamos, um amigo nosso, muito chegado a nós, de pesquisa ufológica, que infelizmente não se acha aqui presente por motivos superiores, ele, com um certo grupo, do que algumas vezes nós fazemos parte, toma contato com um suposto, vamos dizer assim, um suposto ser venusino. Nós já afirmamos que ele seja venusino pelo muito que ele tem nos dito, pelo nos tem feito e pelo que ele afirma. Se bem que mantenhamos, é evidente, cientificamente, a grande interrogação sobre esses assuntos. Mas este ser aceitou e tomar conta e ver o que poderia fazer no campo de saúde, em referência a uma mocinha, nossa filha adotiva, que está conosco há 6 ou 7 anos, e que se achava internada no Hospital das Forças Armadas com moléstia de Chagas. Uma moléstia de Chagas absolutamente incontrolável, o coração se dilatando mais e mais, 3 ou 4 meses, já mantida lá por interesse clínico, sem possibilidade nenhuma de se libertar do hospital. O que foi que aconteceu quando você foi levado até a frente de um ser estranho? O que você viu e que operação foi essa que ele te fez? Foi o seguinte, eu vi uma luz azul. Dessa luz azul, então, eu cheguei perto e ouvi uma voz estranha, assim, diferente. E ele mandou que eu suspendesse o braço esquerdo. Eu suspendi, aí recebi. Isso que eu suspendi, né? Então recebi uma picada assim, outra assim no pescoço. Doeu? Doeu bastante. Depois ele falou assim, você vai ficar boa, não vai sentir mais essas coisas, vai durar muitos anos, vai viver muitos anos, diz assim. E falou que estava tudo bem, falou assim, agora você pode ir. Aí mandou que eu voltasse. Mas voltasse afastando, sabe? Sem olhar, porque eu só via aquela luz. Depois que eu voltei, chegando no local que estava o pessoal, todos perguntaram, o que foi que aconteceu? Aí eu mostrei, eles viram a marca. E demorou, você ainda tem a marca? Não, no outro dia desapareceu, foi uma marca vermelha, sabe? Sim. Uma marca vermelha. Então, no outro dia já não tinha mais. E você, hoje em dia, como é que você se sente? Me sinto bem, Faz mesmo. tudo? Tudo. Fui subir escada, o médico falou, não pode subir escada. Então eu vou fazer, meu colégio tem 4 escadas para subir, né? Falei, não pode, eu vou para o colégio, não tem nada. No próximo segmento, o soldado sequestrado por um disco no interior de Minas e deixado 4 dias depois no Espírito Santo. Seres diferentes entre si no interior da nave espacial. No dia 4 de maio de 1969, o soldado José Antônio de Souza, da Polícia Militar Mineira, foi sequestrado, segundo ele afirma, por tripulantes de um disco voador na localidade de Bebedouro, no interior de Minas Gerais. Eu estava pescando,
assim, no momento que eu estava pescando, quer dizer, normalmente se você está num lugar que de vez em quando você vira sempre o rosto de lado, né? Então, eu virar o rosto de lado, que eu notei 2 deles a meu lado. Como aquele ali daquela Como marca? este. Sim. Então, logo que eu virei o rosto, assustei, né? Quer dizer, não esperava aquilo. Pensei, se eu pular na lagoa, logo que eu virei de frente para ele, estava com a varinha anzol na mão, eu virei de frente, aí eles, pelo menos com a almazinha que eles tinham, pessoal o pão, essa aqui, eles me atingiram a altura do joelho abaixo. E logo que atingiram, as pernas adormeceram. Assim, logo que as pernas adormeceram, quer dizer, veio 2 deles, um me segurou de um lado, de outro, me conduziu logo pro caminho. Quer dizer, eu não tinha visto aparelho nenhum. Eles te conduziram para onde? Para um caminho? Para um trizinho saindo na estrada. Sim. Então, quer dizer, logo da estrada na lagoa devia ter uns 40 metros, se não me falha na memória. Quer dizer, ele estava distante de mim uns 20 metros, né? Eu vi esses 2. Então eles me conduziram. Chegando uns 20 metros à frente, que eu vi um aparelho na estrada, né? É desse jeitinho mesmo. Aí você entrou, foi forçado a entrar? E a porta aqui estava aberta, não, quer dizer, não sei, tinha um vão aberto aí, não sei. Depois, logo que eu entrei, só virei e me assentaram assim ao lado. Quer dizer, o formato era uma espécie assim, um formato de essas pedras escuras paralelepípedo. O aparelho todo lá dentro era escuro. Não olhar assim, parecia até tudo pedra, né? Escuro. Me assentaram, logo que me assentaram, isso não me falha na memória. Então, eles veio e me colocou a máscara. A máscara parecia dessa mesmo aqui. Então ela colocou a máscara, disse, ó, mesma coisa, essa sondazinha ali. E colocou a máscara, então me pegaram e me amarraram. Uma corda à altura da barriga assim, se não me falha na memória. Logo que amarrou, aí o outro que tinha ficado para trás, tinha 2 comigo, um sentou de um lado, o outro do outro, do meu lado. Aí o outro que estava para trás, chegou um outro, tinha um banquinho na minha frente assim, um pequenininho, não sei se me faz memória, tinha uma alavanca a um lado, alavanquinho, o outro ao outro, não me faz memória, tinha uma mais pequena ou maior, só que me faz é que eu esqueci o lado, de ficar pequena ou menor. Então ele mexeu com uma, logo que ele mexeu com uma, a gente sentiu que o aparelho deu um ruizinho, como se o elevador arranca, né? Então aí depois passou um pouquinho, ele mexeu com a outra alavanca, então eu senti que sentiu o aparelho tomando a velocidade, né? Levantou, voou? Levantou, voou. Então, quer dizer, como se o elevador arranca com a gente daquele choque, né? Aí, quer dizer, aí foi viajando normalmente, né? Você pensava o que nessa hora? Nessa hora eu pensava o que eles iam fazer comigo, né? Quer dizer, eu nunca tinha visto tal coisa, né? Quer dizer, pega a gente assim, põe no aparelho, liga e arranca, quer dizer, eu estava pensando onde é que eles iam levar, o que eles iam fazer comigo no momento, mas não dá nem para imaginar o que era, né? Aí viajamos, foi viajando. Muito tempo? Muito tempo, né? Depois de muito tempo, veio um clarão forte, se não me falha na memória, tem muito tempo, né? Veio um clarão forte, então o clarão foi aumentando. Não é quando você olha assim pro olho do sol, não dá aquele reflexo? Então o que ele foi, dentro do aparelho, foi dando aquele reflexo, foi aumentando um pouco as minhas vistas. Pegou nem aguentar, né? Quando ele mexeu numa alavanca, o aparelho diminuiu a velocidade. Então logo que chegou, o aparelho deu aquele choque, eles levantou de lado da minha frente, se não me falha a memória, levantou um do lado, outro de outro, e pegou. Até essa hora eu estava enxergando normalmente, né? Que na máscara tinha um buracozinho na direção dos olhos da gente. Aí eles me avedaram aquele buraco da vista, então avedaram as vistas. Aí passei a não enxergar. Logo que avedaram as vistas, um veio e me pegou, como tinha me pegado, um de lado de outro, e me levantou. Aí levantou, quer dizer, só podia ser para andar, né? Eu de joelho, então logo que eu vou saindo, eu parei assim, tá aquela zoeira lá, como se eu chego no lugar assim, tá aquela festa, né? Aquela voz de lá, eu não entendia nada, né? Aquela zoeirona parecia assim, quer dizer, eu não sei, parecia que eu tava esperando até, né? Aquele zoeirão. Então fui caminhando ali, não sei se me faz a memória, baseado uns 15 minutos, arrastando ali de joelho, um de um lado ou de outro.
Então depois, baseado uns 15 minutos nós caminhando, quer dizer, eu não posso falar se é terra ou se é pedra, eu sei que é firme, eu estava de joelho, quer dizer, o negócio é firme, estava com a vista verdade, então baseado uns 15 minutos andando, depois eles me soltaram, quer dizer, logo me soltaram, eu sentei, né? Aí já me soltaram num banquinho, né? Estava com a vista verdade, aí desavedaram as vistas. Quando desavedaram as vistas, eu estava dentro desse salão. Então dentro desse salão a gente ficou aí bastante tempo, trocando de água, uma coisa e outra. Você entendia eles falarem? Eles falavam português? Não, senhor. Espero no gemido, eu pelo menos nunca vi conversa igual. No próximo segmento, o que aconteceu com o soldado José Antônio depois de tomar um líquido verde amargo no interior do disco. A alteração da consciência num contexto fantástico. Alucinação ou realidade? Aí depois que eu tomei esse líquido, aí eu senti mais dispor, passei mais a compreender eles através de sinal. Não sei se estava correspondendo certo, mas pegou, quer dizer, pegou dar sinal, eu também contribuía com o mesmo sinal de cabeça, de mão, né? Você estava com um capacete? Estava, só sempre balançava a cabeça, né? Outra hora com a mão. Depois disso, eu virei, olhei de lado, vi essas figuras aqui, esses bichos aqui, quer dizer, vi a figura desse caminhão, desse carro aqui, mas que eu olhei de lado, eu até senti um choquezinho, que eu vi esses quatro aqui, parecia que estava morto, né? Tinha um moreno, mais claro, e esse escurinho. Eles eram iguais a eles? Não, igual a nós. Então, quer dizer, na hora eu senti um choque, eu pensei, eu até esse momento eu não tinha pensado em morrer, né? Depois que eu vi esse, que eu pra mim estava morto, logo eu pensei que eu ia inteirar os 5, aí é 4, agora comigo é 5, né? Então, nesse momento eu pensei de morrer e inteirar os 5. Aí o que você fez? Aí eu, quer dizer, eu fiquei meio apavorado assim, mas o que adiantava? Fiquei sempre quieto e voltei a olhar para eles aqui novamente. Depois, passado um tempo, eles reuniram num canto e me deixaram meio de lado, ficou conversando entre eles. Eu sempre gostei de rezar um pouquinho. Aí eu estava com um terço grande, aí eu peguei e fui rezar o terço. Mas assim, logo que eu fui rezar o terço, esse daqui, parecia ser o chefe deles, viu eu com aquele terço na mão rezando, aí ele veio e deu um arranco no pé do terço e arrebentou o crucifixo com a contazinha. E para eles, naquele momento, eles parecia que era uma coisa estranha, né? Um mostra para o outro parecia que estava até duvidando. Esses crucifixos eles ficaram com ele, não me devolveram, né? Na hora que eles arrebentaram o terço, você ficou com medo? Eu fiquei com o terço e continuei rezando, acabei de rezar o terço. Aí logo que eu acabei de rezar o terço, eu ofereci, como tinha de costume oferecer. Aí, logo que ofereci, eles continuaram no papo deles. Você lá. Você ofereceu a quem? Algum santo especial? Sempre eu ofereci, eu rezo assim, ofereço para o santo, para os anjos, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quer dizer, e para o povo também, para os amigos, para os inimigos, eu ofereço o terço, eu ofereço para todo mundo, né? Para quem precisa e quem não precisa. Então eu ofereci normalmente, com aquela fé, que é pouca, mas a gente sempre tem. Né? Aí logo ofereci, depois me surgiu um senhor ao meu lado. Veio assim de lado, quer dizer, não era deles lá, um senhor, quer dizer, daqui da terra mesmo. Mais ou menos 1,80 m de altura, 1,70 m, cabelos grandes, louro, barbas grandes, loura, as vestes compridas, parecia assim um padre, marrom escura, tinha um cinto à altura do rins, sobrava 2 pontas, e conversou comigo português, claro, quer dizer, não esperava daquilo, né? Conversou umas palavras amigas, quer dizer, eu pelo menos até naquele momento eu não tinha esperança nenhuma. Depois das palavras que ele conversou comigo, aí me surgiu uma esperança, que aí eu já tive esperança de voltar, né? Que até aí não me tinha esperança de nada. Aí me surgiu uma esperançazinha. Aí depois que ele conversou comigo pouco tempo, do lado que ele veio, ele voltou, né? A partir de que ele tomou o líquido, o que ele viu, essa figura que apareceu, essa figura humana? Se você se refere especificamente àquela visão que ele teve de uma figura humana falando em português e aliviando a sua tensão, esse episódio é de difícil interpretação. Alguns poderiam interpretar simplesmente como um episódio delirante,
no meio de uma realidade, ainda que incrível. Outros poderiam interpretar como um episódio real, onde se manifestasse a presença de uma entidade não material, que aparecesse, surgisse para ele e desaparecesse. Aí foi embora. Quer dizer, aí parecido que eles não viram esse caso, né? Que eles estavam conversando lá e conversando ficou. E aí ele foi embora, apareceu neles assim, pareceu que eles revoltaram um pouco, ficaram parecia, conversando mais alto um com o outro. Parece que teve uma revolta deles, né? Quer dizer, que ele estava muito tranquilo, voltou de uma hora para outra. Nesse momento que depois que surgiu, que teve a revolta, aí eles me vedaram as vistas novamente, estava sentado do jeito que eu cheguei, eles vedaram as vistas novamente, eu passei a não enxergar. Então este veio aqui de lado, me pegou de lado normalmente, como pegava, o outro veio do outro lado, pegou, eu estava com a vista, aí no momento eu estava com a vista vedada, né? Aí ele virou só de lado comigo e começou a andar comigo, de joelho. Aí senti, saindo do salão, no sentido, que a zoeirona, como nós chegamos, andamos uns 15 minutos baseados, depois desses 15 minutos, eles me soltaram. Ao que soltaram, eu sentei. Quando eu sentei, aí diz a verdade, as vistas estavam dentro do aparelho, de novo, esse aparelho aqui, né? Viajamos bastante, assim, eles mexeu com a alavanca, o aparelho diminuiu a velocidade. Ele mexeu na outra, eu senti que o aparelho deu aquele arranco, como o elevador chega, parou. Aí quando o aparelho parou, eles veio e me desamarraram. Ao desamarraram, até aí eu estava normalmente enxergando tudo. Ao desamarraram, ele tirou o capacete, nesse tirar o capacete, aí eu fiquei meio fora de si. Aí senti que a friagem, aí eles me deixaram assim, eu sei que eu caí em cima da pedra, assim, a pedra fria, né? Aí eu fiquei meio ruim assim um pouco, a hora que eu fui melhorando aos pouquinhos, eles já não estavam ali mais. E eu até me lembro que até hoje que do lado assim, que a única criação que eu vi foi uma égua com pordinho, acho que é castanha. Dessa viagem, você tirou alguma lição dessa viagem? Quer dizer, para mim foi bom, quer dizer, que eu já tinha um pouquinho de fé, quer dizer, em Deus. Quer dizer, hoje em dia eu tenho mais fé, quer dizer, para mim foi uma lição na minha vida, né? Quer dizer, eu era um pouco tranquilo, e mais tranquilo eu fiquei, né? Quer dizer, para minha vida foi uma grande lição, né? Quer dizer, eu não tinha medo de quase nada, e hoje em dia eu não tenho medo de nada mais. Pode acontecer o que acontecer, não vai me assultando com pouca coisa, não. No próximo segmento, o material desconhecido deixado por um disco voador na Argentina. Os diferentes tipos de tripulantes, segundo um pesquisador brasileiro. Os jardineiros do universo e a origem cósmica do ser humano. Nas últimas décadas, os discos continuaram a aparecer. Eram também detectados por instrumentos científicos como o radar. Os discos surgem nos lugares mais diversos do planeta, desde os desertos americanos até a Argentina. Com respeito à República Argentina, em relação à Argentina, os discos entram geralmente pelo Polo Sul, por razões físicas e idiomáticas. Físicas porque o Polo Sul é positivo. As faixas iônicas que circundam a Terra são positivas. E nesse ponto se repelem mutuamente, criando um grande campo, um grande corredor pré-intergravitatório por onde saem do espaço livre e penetram em nosso planeta com mais facilidade. Idiomática porque na América há apenas 3 idiomas que podem ser captados pelas ondas radiofônicas, aprendidos e conhecidos com facilidade, como pode ser comprovado pelo fato de alguns seres terem conversado com pessoas de diferentes partes da América, da Argentina ao Alasca. Quanto aos objetos que tenho sobre a mesa, um deles é um dos pedaços deixados durante um pouso de extraterrestres em Guernica, na Argentina. Os discos depositaram esse material, parecido com lenha queimada, só no seu aspecto externo, por dentro não. Examinado nos melhores laboratórios de Buenos Aires, foi comprovado que continha 86,5% de fósforo, e nosso fósforo químico tem apenas 78%. Por que o deixaram? Uma amostra, como muitas que já deixaram.
Eles se aproximam da Terra, mas não tocam o solo. Parece que, se o fizessem, não poderiam mais levantar voo. Teriam a sua força neutralizada pela força de atração da Terra. E se parecem tocar o solo com trens de pouso ou patas, a explicação mais razoável seria que, na verdade, não são trens de pouso, mas radiações. Estas radiações se destinariam geralmente a afastar certos adesivos halogênicos, como pó de carvão, por exemplo. Como carbonilla. Os testemunhos sobre o aspecto físico dos seres que tripulam os discos são bastante diferentes entre si. O pesquisador brasileiro Jader Pereira estabeleceu uma tipologia baseada no estudo de 148 casos, selecionados de um total de 333. 96% dos tripulantes têm forma humana. A maioria deles não usa escafandro ou qualquer outro aparato especial. Alguns usam escafandro e roupas parecidas com as dos astronautas terrestres. Em 4 casos estudados, os seres se apresentaram com uma espécie de máscaras contra gases. Eis alguns tipos classificados pelo investigador brasileiro. Seres de aparência humana e estatura normal. Seres de aparência humana, mas baixa estatura, de 90 centímetros a 1,30 m. Seres de pele verde, com estatura pequena ou normal, mas usando a mesma vestimenta. Seres normais, mas de baixa estatura, com 1,40 m no máximo e uma cabeça desproporcionalmente grande. Outro tipo bem conhecido é o destes seres, com o corpo coberto de pelos. Costumam usar uma arma que paralisa as testemunhas com um raio de luz. Este tipo é dos mais controvertidos. Tem um único olho, usa escafandro e sua altura alcança de 2 metros a 2,5 metros. Este é o tipo mais agressivo de todos os estudados. Sua arma também tem efeito paralisante. Os astrônomos costumam ser os principais críticos da teoria sobre a origem extraterrestre dos tripulantes dos discos voadores. Argumentam que a aparência física do ser humano é produto específico das condições de vida encontradas no planeta Terra. Seres de outros mundos teriam de ser necessariamente diferentes. Mas os testemunhos das pessoas que afirmam ter tido contato com esses seres confirmam que, apesar de semelhantes a nós, eles vêm de outros planetas, deste ou de outros sistemas solares. Se isso for verdade, o ser humano, tal como o conhecemos, não é uma exclusividade do planeta Terra. A verdadeira origem de nossa espécie não seria esta Terra, mas o cosmos infinito. E as visitas dos discos seriam visitas do povo de nossos próprios ancestrais. Eles estariam há milhares de séculos semeando a vida humana por toda a parte e cuidando dela como verdadeiros jardineiros do universo. Os discos voadores não foram o primeiro fenômeno inexplicável testemunhado pelo ser humano. Interpretado como ameaça ou como oportunidade para a salvação, o desconhecido sempre esteve presente na vida humana. O mistério parece crescer à medida que aumentam nossos conhecimentos. É neste espaço escuro e impreciso que se desenvolve a ufologia, a ciência que estuda os discos voadores. Ela pretende aceitar os fatos, não apenas os fatos normais, cuja explicação estão ao nosso alcance, mas também os que são classificados como paranormais, fatos que a ciência tradicional não consegue explicar. Seja como for, os fatos são importantes. Os discos continuam a ser vistos por milhares de pessoas em todo o mundo. Seu mistério não é apenas um registro do passado. Os indícios de sua realidade não se apoiam apenas na memória dos que os viram. Eles são um mistério do presente, um mistério que está diante de nós, aqui e agora.